Quando eu era mais novo, eu tinha muita facilidade para fazer as pessoas desgostarem de mim. Isso mesmo, não é gostarem de mim, é desgostarem de mim. E o motivo é bem simples. Eu me achava superior a elas. E quando você tá nesse estado de se sentir superior às pessoas, você trata as pessoas de uma maneira não tão positiva, digamos assim. E mesmo que você não as trate mal, né, você deixa transparecer esse seu senso de superioridade. E um ponto muito interessante é que basicamente esse sentimento ele age como uma gangorra, principalmente quando todo o ambiente externo te mostra que você não é tão especial e tão superior assim. Então, basicamente, quando você é mais novo, alguém te convence de que você é especial, você acredita, porque tudo que falam quando você é criança, adolescente, você acredita. E em algum momento na sua vida, se isso não se prova verdadeiro, vem um choque. Vem uma queda muito grande. E aí funciona como se fosse uma gangorra. Sabe aquelas gangorras quando você é criança? Então, tipo, quando sobe muito um lado, o outro cai. E se esse lado cai, esse daqui cai, o outro sobe. E foi o que aconteceu comigo. Eu fui de um estado onde eu me sentia superior às outras pessoas para um estado em que eu me sentia completamente inferior às outras pessoas. E o motivo foi simples. Todo o externo estava me provando que eu não era tão superior assim, que eu não era tão inteligente assim. Se eu sou tão inteligente assim, por que tá todo mundo ganhando mais dinheiro que eu? Por que parece que todo mundo tem melhores respostas e vai melhor nas provas do que eu? Porque, óbvio, quando você é mais novo, você considera algumas coisas que, quando você amadurece, você não considera tanto, né? Então, as notas na escola são muito importantes, dinheiro é muito importante, seu resultado como, sei lá, mulher é muito importante, quantos amigos você tem é muito importante, né? Você prioriza muito mais quantidade do que qualidade, enfim. E vendo todo esse lado exterior desabando e dando errado, eu cheguei à conclusão de que eu era um bosta. E eu comecei a me odiar. Então eu fui de um lado de uma pessoa que gostava muito de mim e me achava melhor que as outras, para alguém que não gostava de mim e que me achava inferior a outras pessoas. E quando você tem uma autoestima baixa, tudo ao seu redor fica pior. Tudo, tudo. As interações sociais, até os teus próprios resultados com aquilo que você se dedica a fazer ficam ruins, porque você cria ali uma autossabotagem, né? E recentemente eu li um livro, que era um livro que é aqueles livros que você não quer se identificar com o personagem principal, mas você se identifica. E é exatamente essa a proposta. O livro que eu li é esse daqui, ó. Memórias do Subsolo, de Dostoiévski. E pra quem nunca leu esse livro, é o seguinte: eu vou falar assim, não que ler algum tipo de clássico precisa de alguma cautela pra dar spoiler, né? Porque mesmo se eu falar todo o livro aqui, você ainda vai querer ler. Mas basicamente assim, o livro ele trata de um personagem principal que se acha superior às outras pessoas e ao mesmo tempo inferior. Ele é totalmente consciente, ele sabe todos os detalhes da vida dele e da personalidade dele. E ele trata mal as outras pessoas, principalmente aquelas que ele acha que ele é superior, ou seja, a maioria, e ele ataca exatamente as pessoas mais fracas, né? Então, quando ele vê alguém que ele considera que seja superior a ele, ele tem um nojo, uma raiva, uma inveja, mas ele tem dificuldade para destratar essas pessoas, né? Porque, apesar de ser muito corajoso com aquelas pessoas que são fracas, ele é totalmente um covarde com as pessoas que são consideradas superiores a ele, por ele mesmo, inclusive, porque essas são as lentes dele, é como ele se enxerga. Ao mesmo tempo que ele se enxerga muito especial e superior, ele se enxerga como invisível. Então, para as outras pessoas, ele é invisível. Tem até um caso, né? Porque esse livro ele é dividido em basicamente duas partes. A primeira são as filosofias desse personagem. Então, é até uma parte que, quando você começa a ler, fica muito difícil de você entender, porque não é uma história. É basicamente um personagem fictício que tá falando sobre as filosofias dele para um público fictício, porque ele não tá falando necessariamente com você. E é por isso que as pessoas leem esse livro aqui, e eu, particularmente, fui descobrir isso só depois de ler também, tá? Mas, basicamente, o personagem desse livro, ele tá falando com uma plateia imaginária de pessoas que provavelmente seriam inimigos dele. Então, ele não tá falando pra você. Tanto que ele vai citar várias vezes durante o livro, que não sei o que vocês devem estar rindo de mim agora, né, senhores? E aí você fala, tipo, não, eu não tô rindo de você. Por que eu estaria rindo de você? Mas é porque ele assume que quem tá lendo o que ele tá escrevendo lá, as declarações ali dele, as memórias dele e as filosofias dele, são pessoas que não concordariam com ele. Enfim, essa primeira parte do livro é um pouco confusa, é um pouco difícil, é uma introdução, é uma filtragem também, porque a maior parte das pessoas começa a ler e para, e aí na segunda parte começam as histórias, né, as reais memórias que ele tem. E uma dessas memórias é basicamente essa primeira memória, e é a menos legal, assim, de todas, são 3 no total, se eu não me engano, e essa é a menos legal, então eu vou contar ela brevemente, é que em um determinado momento ele sai à noite, e aí ele vê que num bar chutaram um cara do bar, assim, expulsaram o cara do bar, enfim.
E aí ele olha pra aquela situação e fala, caraca, esse cara podia ser eu, né? É como se ele quisesse se sentir vivo e se sentir visível pra sociedade e ao mesmo tempo ele quisesse sofrer, sabe? Um sentimento meio estranho que ele tinha ali, né? Ele começa a pensar nisso e, pelo que eu entendi, ele tava meio que no meio do caminho de alguma coisa, de pessoas, enfim. E aí passa um guarda, um segurança, sei lá, e tira ele do caminho como se ele não fosse nada. E aí ele se sente um lixo, ele se sente invisível. Ele se questiona, cara, como é que esse cara não falou comigo, ele não pediu licença, ou ele nem olhou pra mim, ele só me tirou do caminho. E ele se sente um bosta. E aí ele fica maluco, né, começa a perseguir esse cara, ele quer esbarrar com esse cara depois, só pra mostrar que ele é de igual, sabe, com esse cara. E eu me identifico muito com esse personagem porque durante esse período da minha vida que eu achava que eu era superior, agora fazendo a ponte entre os dois assuntos, entre o livro que eu tava falando, neste momento eu me achava muito importante. E eu dava muita importância pra tudo ao meu redor e todos os acontecimentos. Sabe aquela sensação de que, puta, quando isso daqui acontecer vai mudar minha vida? Só que você sente isso a cada 2 semanas? Então como é que a sua vida vai mudar a cada 2 semanas? Tipo, não vai, sabe? Eu acredito hoje em dia que os acontecimentos, eles vão escalando, sabe? É um acontecimento aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e quando você vai ver, aparentemente do nada aconteceu alguma coisa, mas foi uma construção. Mas quando você se acha superior e leva as coisas muito a sério, tudo parece que é muito importante, e não é. E eu comecei a desgostar tanto de mim, e o personagem desse livro talvez desgoste tanto assim dele, porque ele se leva muito a sério. Porque ele leva todos os acontecimentos a sério. Porque ele se questiona sobre o que as pessoas pensam dele o tempo todo, e todas as pessoas. E essa é uma fórmula perfeita pra realmente não gostar de você. Porque você coloca expectativas que você não deveria. Você se preocupa com coisas que você não deveria. Ah, e quer que eu tire um peso das suas costas agora? Isso daqui pode parecer, principalmente se você se sente superior de alguma forma, pode parecer algum tipo de xingamento, algum tipo de ofensa. Mas não é. Isso daqui é o maior livramento que você pode ter em toda a sua vida. E eu vou falar isso agora pra você. Você não é tão importante assim. Sabe aquele senso de tipo, putz, eu não posso viajar e ficar 2 dias sem celular, porque senão as pessoas vão me mandar mensagem. Tipo assim, cara, relaxa, você não é o presidente dos Estados Unidos. As pessoas vão conseguir viver sem, sabe? Ah, mas e se eu fizer um intercâmbio e ficar 6 meses fora e a minha família... Tipo, a tua mãe sabe viver sem você. Tanto que ela vivia antes de você chegar aqui, né? Seus amigos, eles... Desculpa, mas eles vão arrumar outros amigos. Eles vão continuar gostando de você se forem bons amigos e enfim, mas eles vão arrumar outros amigos, eles vão arrumar outras coisas pra fazer. Eu lembro até de um projeto que eu quis começar há uns 2 anos atrás, mais ou menos, que era basicamente fazer conteúdo pro Instagram, lá tinha um tema específico, né? E aí a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi, tá, mas será que eu crio um outro Instagram? Porque nesse daqui, as pessoas que me seguem, né, tem gente que estudou comigo ali. E eu não tô nem falando de amigos, tá? Eu tô falando, tipo, colegas, conhecidos, pessoas que eu nem falava direito na escola. Algumas pessoas me seguiam no perfil pessoal. E o primeiro questionamento que eu tive foi, mas será que eu crio outro? Porque se eu criar nesse daqui, essas pessoas que estudaram comigo, elas vão me ver, né? E aí, putz, meio estranho, né? Não faz sentido. E daí, se o Pedrinho, que estudou comigo na 3ª série e nem era meu amigo, ele vê e fala, cara, que imbecil fazendo conteúdo pro Instagram. E daí? Porque tem uma chance de dar certo, e aí esse mesmo Pedrinho vai olhar e falar, caraca, deu certo, hein? Deixa eu perguntar, deixa eu pedir umas dicas pra ele. E mesmo se der errado, o Pedrinho nem vai lembrar. Ele vai te zoar na cabeça dele, ou até pras outras pessoas, durante 2 minutos do dia dele, e depois ele esqueceu. Mas às vezes aquilo lá que eu iria criar, no caso eu criei e deu certo no final das contas, né? Mas enfim, isso é uma história pra outro dia. Aquilo pode dar certo. E se der certo, vai mudar a minha vida. E sabe quem tá comigo 24 horas por dia? Eu mesmo. E não o Pedrinho. Então eu me vi muito nesse personagem do Memórias do Subsolo. E algumas tiradas que eu consegui extrair do livro foram exatamente essas. Eu me achava muito importante nessa época, que eu achava que eu era superior às outras pessoas. E era exatamente isso que fez com que eu tivesse uma queda tão gigantesca. Eu vou fazer 25 anos daqui 3 dias. Eu sinto que hoje eu finalmente encontrei um equilíbrio. Eu sei das coisas que eu sou bom, das coisas que eu sou ruim. Eu sei de coisas que eu sou extraordinário e de coisas que eu sou péssimo. Tem dias que eu gosto muito de mim, tem dias que eu não gosto tanto assim. Tem dias que eu olho ao meu redor e eu falo, cara, em relação a essas pessoas aqui, eu sei muito mais que elas. Eu sou superior em tal, tal, tal aspecto. E tem dias que não. Tem dias que eu tô numa roda de pessoas que eu falo, cara, esses caras aqui, eles sabem muito. E sabem mais do que eu. E isso é bom. Então, se você se odeia, muito provavelmente você se leva a sério demais. Você acha que você é muito importante. Você acha que todos os acontecimentos da sua vida são acontecimentos que podem mudar a linha do tempo. Não, relaxa.
Relaxa. Faz o que você considera importante, trabalha, corre atrás das coisas. Eu jamais nesse canal aqui eu vou incentivar que você não faça isso, mas às vezes esse senso de que eu preciso mudar minha vida amanhã, e eu sou muito importante, eu sou superior, e tá tudo escrito, isso tá mais te atrapalhando do que te ajudando na real. A maior parte das vezes, assim, inclusive, você tem pontos fracos, pontos fortes, e principalmente, você não é tão importante assim, e isso não é uma crítica negativa, né, ou um fardo. Isso, na verdade, é uma libertação. Exatamente por não ser tão importante assim, que você pode selecionar as coisas que são importantes para você, que você pode alterar a sua vida e que você pode escolher e tomar as decisões por si próprio. E não colocar essa responsabilidade nas suas costas que às vezes nem vem de você. Às vezes nem vem dos outros também. Vem do que você acha que os outros esperam de você. Então, se você se odeia, cara, para de se levar tão a sério assim.